Olá, pessoal. Aqui é o professor Tiago de matemática. O conteúdo da aula de hoje é potenciação, ok? Nós vamos falar de duas propriedades da potenciação, o expoente negativo e expoente fracionário, ok? Bom, eh, só para conceituarmos aqui o que seria uma potência, ou seja, a potência ela representa uma multiplicação de fatores iguais, tá certo? Então, visto que no nono ano os alunos já viram, né, vocês já viram, eh, anos anteriores as propriedades da multiplicação, de potências de bases iguais, quando conserva a base e somos expoentes, a divisão, de potências de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E aqui hoje, né, o objetivo dessa aula é compreender como efetuar operações com expoentes negativos e fracionários. Então, neste caso, nós já vamos começar com expoente negativo, né, potência de expoente negativo. Nós temos aqui 2 elevado a menos 2. Nós vamos fazer aqui a operação inversa para que o expoente fique positivo, tá certo? Então, nós temos aqui 2 elevado a menos 2. Aqui embaixo do 2 não aparece, mas como eu fiz aqui em vermelho, só para representar, não aparece, mas tem o número 1. Como qualquer outro número, existe o número 1 no denominador. Por exemplo, 10 dividido por 1 dá 10, 50 dividido por 1 dá 50, 30 dividido por 1 dá 30, ok? Então, pessoal, nesse caso, né, aplicar a operação inversa para que o expoente fique positivo, nós vamos pegar o 1 que está no denominador, e aí esse 1 vai passar a ser numerador e o numerador vai passar a ser denominador. Então nós temos 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que agora está positivo, ou seja, fizemos a operação inversa, invertemos a fração, o nosso expoente fica positivo. Então nesse caso ficou meio, né, 1 sobre 2 elevado ao quadrado. E aí fica 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1 sobre 4. Ou seja, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Né? Multiplicação de frações. Você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ok? Nós temos aqui a representação simbólica ou a representação genérica, tá? A elevado a menos n, ou seja, o A pode ser um número real, conjunto dos números reais, ou seja, qualquer valor, fração, número com vírgula, qualquer número, raiz quadrada, raiz cúbica, pode ser qualquer valor. Mas o n aqui, que está no expoente, ele nos diz, né, aqui ele nos determina, na verdade, a seguinte situação: nós temos um expoente n, mas nós temos ele negativo, ou seja, ele é um número inteiro, né? Um número que está no conjunto dos números inteiros. Então, nesse caso, a operação inversa aqui também, né? Aqui embaixo do A não aparecia o número 1, mas nesse caso sabemos que tem um 1 ali. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a operação inversa para que o expoente fique positivo, ou seja, o 1 passou a ser numerador e o A, que era numerador, passou a ser denominador com expoente positivo. Ok? Então é bem simples essa parte de potências de expoente negativo. Nós só temos que tomar cuidado ao inverter, né, a base da potência. Aqui nesse caso aqui, nós temos aqui no exemplo, nós temos aqui 2 terços, 2 sobre 3, elevado a menos 2. Repara que o expoente, ele é negativo, né? Então nós vamos ter que aplicar a operação inversa aqui. O que vai ser a operação inversa? O numerador é o 2, ele vai passar a ser denominador. O 3 aqui,
ele é denominador, ele vai passar a ser numerador. E aí o expoente fica positivo, que é o 2. Então ficou 2 sobre 3, ou desculpa, 3 sobre 2 elevado ao quadrado. E aí, nesse caso, nós vamos multiplicar a base agora, que é o 3 sobre 2 elevado ao quadrado, nós vamos multiplicar ela duas vezes, né? Porque o expoente, ele determina quantas vezes nós vamos multiplicar a base por ela mesma, ok? Então é o conceito lá do início de potenciação. Então nós temos aqui 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Neste caso, pessoal, multiplicação de frações. Neste caso, numerador vezes numerador, 3 vezes 3, 9. Então, 2 vezes 2, denominador vezes denominador, que neste caso, 2 vezes 2 até hoje ainda é 4, ok? Bom, o próximo aqui e último é propriedades das potências, porém, neste caso aqui, a potência aqui, ela tem o expoente racional, ou seja, um expoente de fração, ou seja, aonde no expoente nós vamos encontrar uma fração, né? Então é um número que se encontra no conjunto dos números racionais. Então neste caso nós temos 2 elevado a 4 sobre 3. A base, que é o 2, ele vai passar a ser o radicando de uma raiz, ok? Neste caso, nós vamos ter a seguinte representação. Deixa eu pegar o laserzinho aqui para simbolizar aqui, para ficar mais fácil a identificação. Agora sim. Então, nós temos aqui o 3, que é o denominador do expoente fracionário, ele vai virar o índice da raiz. Então, nós já temos uma raiz cúbica, tá? Uma raiz de índice 3, ou seja, nesse caso, uma raiz cúbica. O numerador do expoente fracionário, ele vai passar a ser o expoente do radicando. Radicando é o número que está dentro da raiz. Então, neste caso, nós temos aqui a raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Então, neste caso, nós vamos ter a raiz cúbica de 16, ou seja, 2 elevado a 4, neste caso, desculpa aqui, pessoal, mas só voltando para a gente não se confundir. A raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência, então esse 4 aqui que está no expoente do 2 agora, que é a nossa base, né, dentro da raiz, que é o radicando. Então, se nós tivermos, nós vamos calcular aqui, né, 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, neste caso, fica a raiz cúbica de 16. Né? A representação simbólica aqui, ou genérica, como preferir, nós temos aqui o A elevado a M sobre N, tá? M de macaco, N de navio, ok? Então, neste caso, nós temos a raiz de índice N, que é o denominador da fração do expoente, e nós temos aqui também o A, que é o radicando, elevado ao M, que é o numerador da fração que está no expoente. Então, neste caso, vamos observar aqui mais um exemplo, que nós temos 2 terços elevado a 2 terços, ou seja, 2 sobre 3 elevado a 2 sobre 3, uma coincidência, mas a propriedade sendo aplicada de forma correta, não tem nenhum tipo de problema aqui. Então, nós vamos ver aqui. O 3, que é o denominador do expoente fracionário, virou o índice da raiz, certo? Então ficou raiz cúbica. Também raiz cúbica, podia ser raiz quadrada se no denominador do expoente fracionário aqui fosse 2, mas nesse caso é o 3. Então, nós temos aqui o 2 terços como radicando, o 2 do expoente fracionário virou o expoente do radicando, então ficou 2 terços elevado ao quadrado. Então aqui nós vamos multiplicar a base por ela mesma duas vezes. Então vai dar 2 terços vezes 2 terços. Isso dá para fazer até mentalmente, né? 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Então tá aqui. 3 elevado ao quadrado, né?
3 vezes 3 até hoje ainda é 9. Então ficou a raiz cúbica de 4 sobre 9. Ok, pessoal? Neste caso, são assuntos simples, mas que demandam um pouquinho de atenção. Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos e até a próxima.